Clamor ao... Glória a Deus, irmãos. Então, nós estamos na conferência. Hoje é o último dia de respostas para os grandes problemas da vida. E eu quero ler com vocês 2 Crônicas, capítulo 20. Nós ouvimos no primeiro dia do mês sobre as tempestades da vida. No segundo, sobre como vencer o desânimo. No último que passou agora sobre depressão, e hoje nós vamos falar como resolver os nossos problemas, né? Como nós podemos resolver os nossos problemas. E para isso nós vamos ler a palavra em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler até o versículo 21, irmãos, para a gente poder compreender um pouquinho melhor a história, tá bom? Amém? Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom e do outro lado do Mar Morto, e já está em Assaron-Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsastes os habitantes da terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes, ao teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Mas agora, aí estão os amonitas e os moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujo território não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não o destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo? Ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos voltam-se para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o reino... Desculpa, irmãos. E o rei Josafá: assim lhes diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar esta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e os coeritas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa, quando estavam saindo. Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Aleluia, irmãos, feche seus olhos. Senhor, muito obrigada.
Nós te amamos, Senhor, nós te rendemos graças, Senhor. Te rendemos graças porque o seu amor dura para sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, nós te agradecemos por tanta graça sobre nós, por tanta bondade, por tanta misericórdia, Senhor, nós te louvamos. E te engrandecemos, Senhor, e queremos dizer, meu Deus, que reconhecemos que o Senhor domina sobre todas as coisas. Senhor, vem sobre nós, Espírito Santo, quebranta o nosso coração, fala conosco. E que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos compreender, Senhor, hoje o tamanho da tua grandeza, Senhor. E o quanto o Senhor é bom, misericordioso conosco, Senhor. Muito obrigada. Amém. Aleluia, irmãos. Então, essa é a história de Josafá. Josafá foi rei de Judá, irmãos. E aqui, irmãos, nós lemos uma história sobre uma batalha que Josafá deveria enfrentar, né? Que ele estava prestes a enfrentar. E nessa história nós podemos perceber que aqui existem alguns princípios para vencer as batalhas da vida. Porque Josafá, irmãos, ele se deparou com uma situação muito grave, com um problema enorme, porque era um exército enorme que estava vindo contra ele. E eu quero falar com vocês nessa noite sobre 3 princípios para vencer as batalhas da vida. E o primeiro deles é identificar o inimigo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que a nossa luta é contra o diabo. E existe sim uma batalha espiritual na qual nós lutamos contra Satanás, na qual nós lutamos contra o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, porque ele vem, irmãos, com tudo para nos desestabilizar, para nos derrotar, para nos parar. Ele vem, existe essa batalha. Esses são problemas espirituais, irmãos, e quando nós identificamos o nosso inimigo, nós vamos lutar com as armas certas, com as armas que o Senhor nos dá. Mas nós precisamos identificar se o nosso inimigo ele é alguém ou ele é alguma coisa. Com quem ou com o que, irmãos, contra o que nós estamos lutando. Muitas vezes a nossa luta, nosso problema não é relacionado, irmãos, a Satanás. Porque a gente às vezes fala, né, que tudo é o diabo. Eu tropecei e o diabo me fez tropeçar, né? Tudo a gente às vezes acha que é Satanás que está vindo contra nós. Mas muitas vezes, irmãos, o nosso inimigo não é só ele. Muitas vezes somos nós mesmos. Muitas vezes são os nossos sentimentos que se tornam o nosso inimigo. As nossas atitudes e certas reações diante de situações e circunstâncias podem sim nos derrotar. Muitas vezes nós temos a tendência de quando estamos diante de um problema, seja ele grande, seja ele pequeno, a gente sempre vai sentir, a gente vai ter alguns sentimentos, nós vamos sentir às vezes medo, nós vamos sentir raiva, nós vamos sentir, às vezes vamos estar desanimados. Vamos ficar temerosos, vamos ficar murmurões, né, irmãos? Às vezes a gente murmura. Então, esses sentimentos que vêm contra nós, eles podem se tornar o nosso inimigo e nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos perceber e identificar contra o que nós estamos lutando, irmãos. E o sentimento, ele vai nos fazer, irmãos, perder de alguma maneira. Seja o medo, irmão, seja qualquer um deles, às vezes nós vamos perder, porque quando nós estamos diante de uma situação e nós permitimos que o medo domine, irmão, sobre nós, ele vai nos fazer recuar, ele vai nos fazer se esconder, fugir. Mas Deus diz para nós que nós precisamos enfrentar os nossos problemas, porque a arma certa Ele nos dará. O Senhor nos dará, irmãos, essa provisão, Ele nos orientará, Ele nos direcionará como enfrentar os nossos problemas. Pois se nós tivermos medo e deixarmos que os problemas, eles vão destruir, irmãos, os nossos sonhos, a nossa vida. No versículo 17, o Senhor diz, ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo e nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. A ordem de Deus aqui, irmãos, foi para que eles não tivessem medo, mas saíssem e se posicionassem para enfrentar o inimigo deles. E a garantia que eles tinham, irmãos, era que o Senhor estaria com eles. Essa é a melhor garantia que nós temos, irmãos, é que o Senhor está conosco.
Não importa o tamanho do nosso problema. Queridos, não permita que o medo te pare, ou que qualquer outro sentimento pare você. Não permita que diante de uma circunstância, diante de um problema que você está vivendo, o medo pare você. O medo tire de você toda a tua esperança, todas as tuas expectativas. Não permita. Nós ouvimos semana passada sobre a história de Elias. Elias teve medo por causa de uma ameaça e fugiu. E como nós ouvimos, ele focou no sentimento. Olha como é perigoso quando nós focamos naquilo que nós estamos sentindo. Quando diante dos problemas da vida nós deixamos de olhar para a grandeza de Deus e voltamos os olhos para a nossa pequenez, nós não conseguimos enxergar que é nele, que é no Senhor que nós vamos vencer. Nós precisamos olhar para Ele. E não é fácil diante de um problema, irmãos, nós permanecemos convictos, mas nós precisamos permanecer convictos do amor de Deus. Nós somos, irmãos, inundados por um poder que nos capacita a cada dia. E esse poder é o amor do Senhor. Quando sentimos medo, a tendência é desistir. Mas Deus instruiu a Josafá para que ele não temesse, para que ele não tivesse medo, ainda que ele tivesse motivo. Às vezes nós temos motivo para ter medo, porque às vezes a situação é tão difícil. Josafá estava aqui enfrentando, irmãos, 3 nações. Eram 3 nações que viriam contra ele. Era um exército enorme que viria contra ele. E ele sabia, irmãos, que ele não tinha condições de enfrentar aquele exército. Ele teve medo. Mas o Senhor, irmãos, olhando para o coração, disse, não tenha medo. Você está passando por um problema tão difícil, por um problema tão grande que você não vê solução. Eu quero te dizer que o sentimento pode ser vencido mediante a fé e a decisão firme do coração de mudar de atitude diante das circunstâncias. Permaneça firme diante do Senhor, se posicione no lugar certo, como Josafá se posicionou. Nós não vencemos nenhum problema parados, desanimados e com medo. Nós não vencemos, irmãos, nenhuma batalha, irmãos, se ficarmos esperando, né? Nós precisamos nos posicionar, porque assim nós vamos vencer. Diante de um problema, irmãos, nós também não podemos ficar murmurando, reclamando daquela situação, porque a murmuração nos faz perder a bênção. Lembra do povo que saiu do Egito? Os hebreus saíram do Egito, irmãos, com uma promessa do Senhor, mas no caminho eles reclamaram tanto das circunstâncias, que eles acabaram perdendo muitas coisas, por causa da reclamação. Ao invés deles olharem para aquilo que estava em frente, para a terra que eles iriam conquistar, eles começaram a olhar para os problemas, eles começaram a olhar para as dificuldades que eles foram encontrando no caminho. Eles deixaram de olhar para o Senhor e começaram a olhar para aquilo que estava vindo, que estava acontecendo, e começaram a reclamar e a reclamar. Irmãos, não é porque nós estamos tendo problemas e dificuldades que Deus não está conosco. Todos os problemas da vida, irmãos, eles fazem parte. Nós precisamos passar e nós vamos passar, né? Todos nós. Esses problemas, irmãos, ele é necessário para que a gente seja aperfeiçoado, forjado, moldado, amadurecidos, fortalecidos. E ao final de cada problema, nós nos tornaremos mais fortes e resilientes. Mas nós precisamos romper essa barreira do sofrimento. Romper essa barreira de sofrimento quando diante de um problema a gente se desespera. A gente não vê solução e aí nós entramos num desespero tão grande que nós queremos fazer pelas nossas forças. Josafá não ficou acuado apesar de ter medo. Ele não se prostrou diante do Senhor. Ele levou ao Senhor a situação que ele estava enfrentando. E depois de receber a notícia, irmãos, que esses exércitos viriam contra ele, a primeira posição de Josafá, a primeira atitude dele foi buscar ao Senhor. Nós lemos, irmãos, a Bíblia diz que a primeira atitude dele foi consultar ao Senhor. Josafá não ficou pensando em estratégias, ele ele foi consultar ao Senhor. Qual é a nossa atitude quando nós nos deparamos com o problema?
Qual é a nossa primeira atitude? Será que quando nós nos vemos diante de um problema, a gente tenta fazer tudo? A gente faz aqui, faz ali, faz, e aí não deu jeito, eu vou orar. Não deu jeito, eu vou buscar o Senhor, porque eu já fiz o que eu podia fazer, mas não resolveu, então eu vou buscar o Senhor. Será que nós agimos dessa forma, ao invés de colocar o Senhor na frente de todas as coisas? Outra coisa que Josafá também fez, irmãos, ele proclamou um jejum em todo o reino de Judá. E muitas vezes, irmãos, quando nós estamos com problemas, nós vamos precisar de pessoas que caminham conosco. Queridos, nós somos família de Deus. Nós somos um corpo, irmãos. Nós somos família de Deus, irmãos. Nós precisamos segurar um na mão do outro e nos ajudar. Só que às vezes a gente olha para o problema e olha para o outro e fala assim, eu não vou contar com a pastora Veve porque ela já tem 500 problemas. Eu vou levar mais um? Não, irmãos. Nós precisamos entender que é juntos que nós vencemos. É juntos, irmãos, que nós vencemos. Josafá não fez isso sozinho. Ele proclamou o povo, falou, povo, vamos jejuar, vamos orar ao Senhor, vamos buscar o Senhor. Ele era o rei, irmãos, ele podia fazer tudo sozinho. Mas ele se colocou em posição de rendição ao Senhor e chamou os seus irmãos para estar com ele. E nós precisamos, irmãos, chamar uns aos outros. Nós precisamos, quando nós estamos com problema, falar, irmão, eu sei que você está com problema, eu também estou. E não é, irmãos, que eu vou esperar que o outro resolva o meu problema, porque o outro não vai resolver o meu problema. Mas ele vai me ajudar em oração. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos deixar, às vezes, o nosso orgulho de lado, o nosso medo de lado, e procurar o próximo para buscar ajuda, para clamar ao Senhor junto, irmãos. Porque quando eu estou com um problema e alguém vem com outro problema para mim, não é um fardo, não é pesado. Porque eu entendo que buscando ao Senhor, nós vamos vencer juntos. Eu entendo que eu não sou a única pessoa que passa por problema no mundo. Os meus irmãos também estão passando por dificuldades e nós precisamos se unir em unidade. Em unidade nós vamos vencer, em oração, buscando ao Senhor junto. Jejuando junto, irmãos, fazendo, buscando a Deus da maneira certa. Eu não sei se você assistiu, quem aqui já assistiu aquele filme A Forja? É bem pouquinho também, de manhã eu perguntei quase ninguém. Na semana, irmãos, que eu estava pensando, meditando sobre, nessas coisas, eu assisti esse filme e tem uma cena do filme, uma parte, que a mulher está passando por um problema muito difícil. E aí ela liga para a irmã dela, e ela chama a irmã dela para ajudar ela em oração, para que ela vença aquele problema, para que ela seja fortalecida. E a irmã dela vem ajudar ela em oração, só que a irmã dela traz um reforço, irmãos. E eles se reúnem em clamor ao Senhor. E aquela cena foi exatamente o que Josafá fez. A primeira atitude dela foi orar ao Senhor. Ela foi para o seu secreto, ela orou ao Senhor por aquele problema e depois ela chamou reforço. Depois ela falou, irmã, eu preciso de ajuda. E eles juntos, então, irmãos, eles oraram e é assim que nós devemos agir. Nós precisamos contar uns com os outros, não tente fazer sozinho. Conte com seu irmão da fé. Conte com seus pastores, com seus líderes, conte com a família de Deus que você tem. Não sofra sozinho. Josafá orou ao Senhor e em sua oração ele lembrou de todas as promessas do Senhor. E colocou toda a sua esperança no Deus que pode todas as coisas. E esse é o segundo princípio, irmãos, é confiar nos recursos de Deus. Josafá confiou, irmãos, no Senhor, ele confiou no recurso que o Senhor tinha para ele. Quando Josafá ele não recuou, quando ele se colocou na posição de buscar a Deus, ele admitiu a sua incapacidade.
Josafá admitiu, irmãos, que ele era pequeno demais, que ele era incapaz de fazer algo diante daquele problema, mas reconheceu que o Senhor era todo-poderoso para fazer. Ele reconheceu a grandeza de Deus. No versículo 12 ele diz: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Os nossos olhos precisam se voltar para o Senhor. Tem um salmo, irmãos, que diz assim: eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Irmãos, o nosso socorro vem do Senhor. E nós precisamos nos lembrar disso, irmãos, em todo tempo, em qualquer circunstância, em qualquer situação, que o nosso socorro vem do Senhor e os nossos olhos precisam se voltar para Ele. Muitas vezes nós achamos que nós podemos resolver os nossos problemas pela nossa força e até pela nossa capacidade de elaborar estratégias. Mas muitas vezes, irmãos, por melhor que a gente seja em estratégia, a gente vai falhar. Essas coisas são insuficientes. A nossa força, irmãos, aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos é insuficiente sempre. Não tente resolver da sua maneira. Não tente resolver todos os seus problemas da sua maneira, como você acha que é melhor. Se volte para o Senhor. Busque nele a estratégia certa. Às vezes nós estamos com problemas financeiros, irmãos, e a gente pensa: não, eu já sei como resolver esse negócio aqui. E aí a gente tira daqui, tira dali, não deu certo, e eu vou buscar um empréstimo. E aí a gente criou outro problema. Muitas vezes nós criamos outros problemas para tentar resolver um problema, porque nós não nos colocamos na posição de buscar o Senhor em primeiro lugar. Porque nós não voltamos os olhos para estratégias que o Senhor tem para nós. E nós queremos fazer do nosso jeito. Quando voltamos os olhos para o Senhor, nós reconhecemos que Ele é o Senhor de tudo. E se os nossos olhos estiverem nele, irmãos, Ele nos colocará acima das circunstâncias. Ele nos colocará, irmãos. E o terceiro, irmãos, é descansar na fé. Nós precisamos descansar no Senhor. Porque nós já identificamos o inimigo, nós já sabemos contra o que nós estamos lutando. Então nós nos posicionamos, porque cada princípio, irmãos, ele vai exigir de nós um posicionamento. Quando eu identifico o meu inimigo, eu preciso me posicionar contra aquilo. Seja, irmãos, contra o diabo ou seja contra o meu sentimento, eu preciso me posicionar. Eu não posso deixar que aquilo me domine, que aquilo governe sobre mim. Quando eu confio nos recursos de Deus, eu entrego tudo a Ele e eu sei que dele vem a melhor estratégia. Do Senhor, irmãos, é a melhor e a eficaz, irmãos. A estratégia do Senhor é eficaz, não é como a nossa. Sempre que nós lutamos pelas nossas armas, com a nossa força, nós devemos ter a certeza, irmãos, de que nós vamos fracassar. Também não significa que nós vamos cruzar os braços e não fazer nada, e esperar que aquele problema se resolva sozinho, ou talvez nós vamos fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. Não. Nós não vamos cruzar os braços, mas nós vamos buscar no Senhor. Nós vamos buscar no Senhor, porque na maneira certa, nós vamos vencer. No versículo 20, ele diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. E depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantar ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente o exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Josafá colocou a adoração ao Senhor na frente daquele exército. A Bíblia diz, irmãos, no texto que nós lemos, que depois que ele ficou sabendo, ele se prostrou diante do Senhor, buscou o Senhor, chamou o povo, proclamou o jejum, orou.
E aí o Espírito do Senhor falou, irmãos, através dos profetas, e ele confiou naquilo, então ele falou, vou sair para a batalha. Nós vamos nos posicionar. E quando ele posicionou o exército dele, irmãos, ele colocou à frente alguns irmãos que eram adoradores, aqueles que iriam à frente louvando ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ele chegou, irmãos, no local onde ia acontecer a batalha, no vale, todo o exército inimigo já tinha sido derrotado. Todo aquele exército enorme, irmãos, que Josafá sabia que não tinha a mínima chance, estavam todos mortos, porque o Senhor foi à frente. Porque o Senhor derrotou todos os seus inimigos. Quando eles chegaram lá, irmãos, eles perceberam que quando a adoração do Senhor é à frente, irmãos, quando nós temos um coração de adorador, irmãos, o Senhor luta as nossas batalhas. O Senhor luta por nós, irmãos. A adoração destrói barreiras, quebra as cadeias, derruba as muralhas, irmãos, a adoração é poderosa. Quando diante de um problema, irmãos, em vez de reclamar, em vez de temer, em vez de sentir raiva, irmãos, adore ao Senhor. E às vezes os outros veem a gente adorando o Senhor e pensam assim, ó, o tipo maluca está adorando o Senhor pelo problema. Não estou adorando o Senhor pelo problema, estou adorando o Senhor porque eu sei que Ele é comigo. E que não importa o tamanho do problema. Não importa, irmãos, o tamanho do problema, qual é o problema. Nós precisamos ter a convicção de que o Senhor é por nós. De que Ele guerreia por nós, irmãos, de que Ele vai à frente, de que Ele destrói os nossos inimigos. Quem destrói os nossos inimigos, irmãos, é o Senhor. É o Senhor. Quando adoramos, nós estamos dizendo quem é o Senhor e quem está acima de todas as coisas. Nós estamos declarando, irmãos, assim como Josafá fez na sua oração, a grandeza do Senhor, o quanto o Senhor é grande, o domínio dEle sobre todas as coisas, o poderio, o senhorio dEle. Quando nós adoramos, irmãos, nós podemos ter a certeza de que nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Eu lembrei de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, 25 e 26, vai falar sobre Paulo e Silas e diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. É isso que o Senhor faz, irmãos. É isso que o Senhor faz por nós. Ele destrói, irmãos, todas as barreiras, irmãos, que nos impedem. Tudo que nos aprisiona, irmãos, é o Senhor quem faz e nós precisamos confiar nele. E nós aprendemos, irmãos, isso tudo, que Deus é suficiente em qualquer situação. Deus é suficiente, irmãos, em qualquer circunstância. Deus é suficiente para nós, irmãos, não há outro. Não há outro como Ele. Não há outro tão grande quanto Ele, irmãos. Ele é único. Ele é todo poderoso para fazer. Confie no Senhor diante do problema que você está enfrentando. Coloque diante dEle a sua causa, irmãos. Eu não sei qual é a sua causa. Às vezes você olha para a sua causa e você acha que ela é impossível. Mas nós temos um Deus que nunca perdeu uma batalha. Um Deus que é todo poderoso, irmãos. Ele nunca perdeu uma batalha, irmãos. Ele é grande e Ele é por você, irmãos. Ele é por você, por você, por você, por você.